Aleluia, Pai Celestial. Te damos infinitas graças por este primeiro domingo do novo ano. Uma oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos aqui em tua casa para te servir com devoção e te adorar de todo o nosso coração. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Continuamos a discussão sobre vigiar e orar, porque este ano é um ano de oração, não é mesmo? Então vamos orar e Deus vai responder nossas orações agora mesmo. Permitam-me dar a vocês 4 razões práticas para vigiar e orar. Razões práticas para vigiar e orar. Número 1, porque isso resolve o problema de não ter espaço. Vigie e ore porque o problema não é não ter espaço ou não ter onde orar. Estou dando a vocês razões práticas pelas quais deveríamos fazer isso. Devemos ficar acordados à noite para orar ou orar ao amanhecer. Ok. Vigiar e orar significa orar à noite. Existem 3 vigílias segundo Jesus e 4 vigílias segundo os romanos. Jesus dividiu a noite em 3 vigílias. As primeiras 4 horas, das 8 às 10, das 6 às 10. A segunda era das 10 às 2 da manhã e a terceira era das 2 às 6 da manhã. Muito bem, essas são 3 vigílias. Os romanos dividiram em 3 horas cada uma. Então, das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 e das 3 às 6. Então, quando você lê a Bíblia, verá a expressão terceira vigília ou quarta vigília, dependendo do estilo que estamos utilizando. Tudo bem. Portanto, vigiar e orar significa permanecer completamente acordado durante uma das vigílias da noite e orar a Deus. Amém. Hoje em dia, praticamente a maioria de nós não tem quartos suficientes em casa, não é verdade? E praticamente a maioria de nós não tem nenhum lugar para ir orar, não é assim? Mas às 3 da manhã, provavelmente você vai encontrar um lugar onde não tem ninguém. Posso ouvir um amém? Então, quando você realmente vigiar e orar agora, vai encontrar um bom lugar. Onde exatamente você vai encontrar esse lugar? Como todo mundo está dormindo, ou a sala de estar está livre, ou o lado de fora está livre, ou algum lugar está livre, ou mesmo se alguém estiver lá, essa pessoa está dormindo enquanto você está vigiando e orando, e suas orações acabam sendo como música para que a outra pessoa durma ainda mais. Não é verdade? É por isso que você não ora muito, porque você não vigia e ora. Jejuar e orar faz com que as pessoas orem ainda menos. Sim, as pessoas que enfatizam mais o jejum e a oração, surpreendentemente, paradoxalmente, incrivelmente, não oram muito. Elas basicamente ficam esperando dar 6 da tarde. Quando dá 6, já estão comendo, e depois dos 21 dias, ou seja lá quanto tempo for, não voltam mais a jejuar. Por isso, as pessoas que estão tentando perder peso, muitas mulheres que querem emagrecer, ficam felizes quando anunciam 30 dias, 20 dias e até engordam durante o jejum. Porque o que acontece é que acabam comendo à noite e comer à noite faz você engordar ainda mais, entendeu? Então, não pense dessa forma. Estou te dizendo, estou te ensinando algo. Jesus. Você nunca ouve Jesus dizer jejue e ore, mas sim ouve Jesus dizer vigiai, pois, e orai, mas nunca ouve Jesus dizer jejue e ore. Isso não significa que o jejum não seja bom. Acreditamos no jejum e estamos prestes a começar um jejum, mas estou te explicando que, na prática, o que você precisa é vigiar e orar. Número 2. Decida vigiar e orar. Resolva o problema das interrupções. Mesmo que ninguém ligue às 3 da manhã, quando você estiver rezando, ou às 4 da manhã, porque todos estão dormindo. Seus amigos estão dormindo e ninguém vai ligar. Quantos de vocês recebem ligações, mensagens de texto do WhatsApp? Levante a mão. Anote. Segunda razão.
Vigiar, orar, evitar interrupções. Amém. Número 3, vigiar e orar diligentemente supera qualquer problema ou dificuldade que apareça, pois proporciona uma atmosfera espiritualmente enriquecedora e propícia para uma oração profunda e significativa. Você sabe, é preciso uma atmosfera para tudo, não é? Assim como quando as pessoas vão fazer sexo, elas precisam de uma certa atmosfera. O sexo é como a oração, é uma experiência íntima. Então você precisa de uma atmosfera. Você não pode simplesmente fazer isso na beira da estrada, não é mesmo? Então, você não pode simplesmente sair andando pela rua e começar a orar. A escuridão da noite, com seu manto profundo e envolvente, cria uma atmosfera que é realmente misteriosa, quase mística e às vezes até um pouco assustadora. Isso é muito bom para a oração. Aleluia! Então, vigiar e orar te ajuda a ter uma boa atmosfera. E você vai ver que, quando começa a amanhecer, você começa a notar que, a atmosfera está mudando. E você percebe isso, né? Minha oração junto com o tempo de oração está terminando. E vou te contar um segredo. Sabe, vou dar uma tarefa para todo mundo saber se você realmente vigia e ora. Tem um passarinho perto da sua casa que começa a cantar e a emitir seu som característico e melodioso, seu canto particular e distinto, e ele tem um horário específico. Eu tenho um na minha casa que começa por volta das 5h14, ou seja, tem um horário exato em que ele começa. Tem um passarinho bem ao lado da minha árvore, um passarinho pequeno e barulhento que canta com alegria. Quem não tem passarinho em casa é porque não é gente boa. Coloque um pouco de água, todos vão vir beber, e plante uma árvore na sua região. Mas o passarinho, você começa a conferir o horário exato em que ele começa a cantar. Agora você pode até conferir o horário. Então, olha só para você. Agora você pode até dar um nome para esse conceito. Número 4. Resolva o problema de forma eficaz e completa. Vigie e ore muito bem. Ajuda muito porque nesse horário você não precisa cuidar de mais nada importante ou urgente. Você não precisa ir trabalhar, por exemplo, o que é uma grande vantagem. Você não precisa ir para a escola, não precisa fazer nada. Então, vigiar e orar é muito importante porque você não precisa ir trabalhar às 3 da manhã. Quando você vai às 3 da manhã, não tem absolutamente ninguém lá. Inclusive, já fecharam o escritório. Então esse é o melhor momento para orar. Você percebeu por que não tem orado? Quantos aqui percebem que não oram muito? E este ano todos nós vamos orar porque Deus vai responder às nossas orações. Então, resolveu o problema de ter que ir para a escola, ter que ir trabalhar e ter que trabalhar cedo. Principalmente quando você tem um chefe muito bom, que grita e diz 8 horas se você não estiver aqui exatamente às 8 horas. Não entendo nada. A única coisa que entendo é 8. Se você não gosta, não venha. Vou contratar outra pessoa para fazer esse trabalho. Olá, Mercy. Agora todo mundo diz, vou vigiar, orar e orar. Eu vou vigiar e orar. Aleluia. Então, esta é uma lição prática e muito importante. Agora, hoje também quero compartilhar com todos vocês algumas qualidades essenciais que, segundo Jesus, são absolutamente necessárias para vigiar e orar. Vigiar e orar também significa estar sempre vigilante e estar como sempre acordado, atento e sempre em constante oração. Existe outro significado para vigiar e orar. Vocês sabem qual é o significado que geralmente se entende? É como vigiar e orar, como estar alerta e orar, mas literalmente significa estar acordado e orar. É isso que significa literalmente, estar acordado e orar. Mas as pessoas geralmente entendem como ser vigilante e orar.
Agora, quero te dar qualidades essenciais que você precisa para vigiar e orar de forma prática e eficaz. Vou te dar uma, duas, três, quatro qualidades, dependendo do tempo. Diga ao seu vizinho que não pode vigiar nem orar. Amém. Número 1. A diligência é fundamental. Diligência. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Você precisa de diligência? Diligência, diligência. Vamos agora. Diligência. O que isso significa é um esforço constante. Amém. Para conseguir realizar tudo aquilo que você se propôs na vida, é necessário um esforço constante e dedicado para fazer a oração. Veja, isso exige esforço. E o primeiro aspecto fundamental em que você realmente precisa se esforçar é dormir cedo, bem cedo. Se você não está acostumado a dormir cedo, vai ser difícil pegar no sono. Amém. Em vez de assistir filmes nigerianos, durma profundamente e você vai acordar naturalmente, completamente renovado, cheio de energia e com uma sensação de bem-estar duradouro. Quantos já tentaram isso desde que eu preguei? Algumas pessoas já tentaram. Quantos ainda não tentaram? Todos aqueles que não levantaram a mão ainda não tentaram. Então diga ao vizinho que não tentou, que ele já está falhando na área da diligência, do esforço. Ouça, nenhum anjo virá acordá-lo para orar. Eu estou ensinando você como seu pastor. Sobre o que mais você quer que eu fale, você entendeu? Eu sou pastor. Eu sou seu pastor e estou lhe ensinando a palavra de Deus. Ele disse, vigie e ore, e estou lhe ensinando como fazer isso. Não preciso igreja. Não é campanha política. Não é escola motivacional, indústria e negócios. Estamos ensinando a Bíblia e estamos ensinando a vigiar e orar. Sem esforço não dá. Você não ora. Pessoas preguiçosas não oram. Sim, Hebreus, capítulo 6, versículo 12, diz que devemos ser imitadores daqueles que, pela paciência e fé, herdam. Não sejam preguiçosos ou não sejam indolentes. Não sejam indolentes. Vocês não devem ser preguiçosos na sua caminhada. Mude King James mais moderno, NVI ou qualquer outra. Muito bem, diz que não sejam preguiçosos. Primeiro, pessoas preguiçosas não oram. Estou te dizendo, não se torne preguiçoso. Por favor, não se torne preguiçoso. Não queremos que você se torne preguiçoso. Mas para imitar aqueles como Jesus Cristo, e imitar a Jesus Cristo, que pela fé e paciência herda as promessas. Jesus herdou o poder de Deus, experimentou a graça de Deus e a mão de Deus. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. O que ele fez com a sua preguiça? Ele não se levantava muito antes do amanhecer. A Bíblia diz: não seja preguiçoso. A preguiça. Olha, sabe por que pessoas instruídas são bons pastores? Sabe por quê? Quer que eu te diga por quê? Se alguém dissesse, a igreja tem muito disto, por que pessoas instruídas se tornam bons pastores? Contar. Por quê? Sabe o que é preciso para ser instruído? Bom, o que você precisa para ter educação? Você precisa ir para a escola primária, certo? E na escola primária você precisa estudar muito, não é? Para fazer uma prova, não é assim? E algumas pessoas não fazem provas. Elas não fazem, não são sérias. No JSS, você vê que eles fracassaram com uma panela. Fracassam com uma panela. Eles têm uma panela e fracassam com um celular.
e é preciso muita dedicação para acordar no meio da noite. Eu estudei em uma escola tumultuada. Fui para a escola Arquimedes em 1975. Em 75, eu estava lá. Eu estudava para todos os níveis à noite, então eu não era nada preguiçoso. Eu consegui uma distinção no meu próprio nível, o que foi uma grande conquista. Tive distinção 771. Fiz uma matéria, tirei 71. Esses não são aqueles exames falsos que estão sendo feitos em certos países? Em certos países. Em certos países estão fazendo exames falsos. Eles tiram de 1 a 10, seja lá o que for. Tiram 10 certos países. Pergunte ao seu vizinho. Você conhece países assim, além de Gana? Não. Gana. Ninguém de Gana deve me ligar dizendo que vai me levar para o tribunal. Gana. Querem me levar para o tribunal. Desde que mencionei os exames em Gana, mandaram mensagens. Disseram que vão me levar para o tribunal. Sim, não estou falando de Gana. Estou falando de outro país. Provas falsas onde você pode tirar 10 horas. 10 horas. Provas falsas e inúteis. As pessoas terminam e nem conseguem falar inglês. Inúteis. Eles arruinaram o sistema educacional do país. Não engana. Estou falando especificamente daquele país. Eu estudei lá e, apesar de tudo, consegui tirar 7 notas A, o que é uma conquista considerável. Sim, eu estava trabalhando à noite. Não, Apple, não, Apple, sim, não. Em alguns países onde usam o WhatsApp, eles recebem todas as perguntas sobre o WhatsApp. O que aconteceu? Seu telefone. Não, ele não vence. Não, ele não vence. Eles têm as perguntas na internet. Respondem enquanto o supervisor se levanta e anuncia: digo isso uma vez. Não fica na Geórgia, em um determinado país. Eles se levantam e o supervisor diz: só vou dizer isso uma vez. Número 1, para. Número 2, B. Número 3, isso eu entendo. Número 4, resposta 5. Foi o que eu disse. Diga isso apenas uma vez. O supervisor irá anunciá-lo. Ele não vence. Um certo país. Falso. Inútil. E naquele país, eles enviam seus filhos para outras escolas, os transferem dessas escolas e os enviam para o exterior. Ele não vence. Não estou falando do Gana. Estou dizendo que tive 7, não para dormir, mas para aprender. Agora, quando essas pessoas se tornam pastores, já estão disciplinadas a acordar cedo, a aprender, a estudar e a ler. Sim, e a estudar. Então, quando essas pessoas se tornam, quando as pessoas são educadas, é bom. Quando se tornam ministros, são mais diligentes. Isso não é educação para o ministério, a diligência, o trabalho duro e a persistência. As qualidades que se usam na educação também são usadas no trabalho ministerial e também para ser um bom cristão. Sim, estou te explicando isso com o máximo de detalhes. Se você é uma pessoa preguiçosa, desse tipo, só roncando, devagar só para não roncar a noite toda, nunca vai conseguir orar. Falo para aqueles que já decidiram que dormir aqui é o mais importante. Não é algo que transigir. Não é algo que você possa transigir. Eu não brinco com sono. Pergunte ao seu vizinho. Você é desse tipo. Você não brinca com o seu sono. É você mesmo. Então eu não brinco com o meu sono. Ou da mesma forma, essas pessoas realmente não conseguem ter um bom desempenho nas provas, não conseguem ir bem na escola e também não conseguem se sair bem nas coisas espirituais da vida. É a mesma coisa que vem de como eles não fazem. E mesmo quando vão trabalhar, você os vê lutando para ir, se esforçando ao máximo. Chega suando e atrasado, que chegou tarde ou que tinha trânsito. Então você vê que eles têm a mão segurando.
Vão estar limpando aqui. Vão estar limpando o pescoço dele. Não consegue. Agora você vem e quando um homem branco vier seu chefe, você vai começar a falar árvores e armas. Sim, de árvores e de armas. Esses brancos são isso e aquilo. Esse é o tipo de chefe que você precisa. Por isso os ganeses se dão bem quando vão para o exterior. Sim, eles se dão bem quando vão. Trabalham na Alemanha, Dinamarca e Inglaterra. 8 em ponto, ou você está lá ou não está. Te demitem. Muito fácil. Conheço um certo país. Esse país tinha uma companhia aérea. Não há tempo para te contar todas essas histórias. Era uma companhia aérea importante desse país. Uma companhia aérea desse país que finalmente decolou. Tem algo que supostamente eles devem tirar de lá. Como se chama? Devem tirar para os pneus. O trem de pouso subir. Não fizeram isso. A pessoa lá embaixo não tirou. E essa companhia aérea desse país, Noah, outra companhia aérea decolou sem que o cara tirasse a coisa. Então o trem de pouso não pôde subir e também não pôde aterrissar porque o computador tem que finalizar, seja lá o que for. Então eles tiveram que voar com as rodas o caminho todo até outro país. Sim, estou cruzando agora mesmo para outro país. Não quero mencionar o nome, porque se trata de um país vizinho com uma população de aproximadamente 200 e poucas pessoas que, de forma direta, iam para os Estados Unidos da América. E depois disso, a pessoa no país que colocou aquilo, que fazer seu trabalho, e continuou trabalhando. Nunca foi demitido. Sim, porque nesses países não demitem. Ele vai ficar lá o tempo todo, colocando a vida das pessoas em risco se não demitirem. Mas você vê que quando os ganeses vão para o exterior, vê como eles trabalham. Então, nossos ganeses são os melhores trabalhadores porque você não tem o verdadeiro chefe. E Sanégua é o tipo de chefe. E Sanégua, é isso que você precisa. Você não é de Londres. É verdade ou não é? É verdade. Olha, agora você voltou. Aleluia. Diga para alguém, Charlie, se você não for diligente, esse negócio de vigiar e orar, você não vai conseguir fazer. Diga para o seu vizinho, Charlie, se você for do tipo preguiçoso, quero dizer, isso não vai funcionar com você. A preguiça é chamada. Olha, quando você é preguiçoso, não vai a nenhuma cruzada da igreja, mas isso exige esforço. Você não vai ao culto de terça-feira nem a nenhuma reunião. Você não vai fazer nada espiritualmente. Você só vai ficar aí. Você só quer que alguém imponha as mãos sobre você para um milagre fantástico da noite para o dia. Você só quer trazer dinheiro para a igreja. O pastor, o profeta, vai orar por você, e não você mesmo. Com o quê? Um frasco de óleo. Algo pegar e ir embora. Mágica. Mágica. Uma igreja não é uma casa de mágicos. E um pastor não é um mágico. Diga isso para o seu vizinho. Charlie Osmond, mágica. Você gosta demais de mágica. Você quer uma igreja mágica, pastores que façam mágica para você. O bispo não é um mágico. Nenhum pastor aqui é um mágico. Nosso dever é compartilhar a rede, tudo o que está na Santa Bíblia, te mostrar, vigiar e orar por você com devoção. E o último ponto para esta noite, para hoje, é Lucas 11, versículo 10. Consciência de Lucas 11, versículo 10. Lucas 11, versículo 10. Porque todo aquele que pede certamente recebe o que busca e encontra. Todo aquele que pede, recebe. Isso é justo. Tudo o que eu quero que você lembre. Todo aquele que sempre pede, recebe. Isso é tudo. Eu disse que era só isso. Todo aquele que pede, recebe. Jesus disse isso. Todo aquele que pede sempre recebe. Todo aquele que pede, sem dúvida, recebe. Todos, incrível, é incrível. Todo aquele que pede, recebe.
Sim, é incrível. Todo aquele que pede, recebe. Sim, veja, não conseguimos certas coisas em nossas vidas porque não as pedimos. Agora, olha, você não tem tempo para pedir a Deus. Você está assistindo a um filme nigeriano em vez de dormir para acordar cedo e assim poder pedir. Sabe, quando comecei a orar mais à noite, comecei a orar mais do que jamais tinha orado. Mas isso eu vou te dizer. Percebi à medida que comecei a orar mais à noite, percebi que comecei a orar por coisas pelas quais nunca tinha orado antes, porque estou aqui. Devo orar assuntos que nem tinham me ocorrido. Quero dizer, nem sequer tinham passado pela minha cabeça. Comecei a orar por elas e percebi que, olha, essa escritura é tipo assim: você não está recebendo porque não está pedindo. Simplesmente acontece que você não está pedindo. Sim, você se prejudicou. Digo, você se prejudicou por dormir. Não vou te treinar para depender de mim, porque também sei que sou um ser humano. Eu também estou lutando. Deus fez pastores, seres humanos como pastores, não anjos, para que possam pregar a vocês seus sentimentos. Sua luta. Eles também estão lutando e também estão pregando. Sim, não estou pregando do ponto de vista de que tudo está bem, que tudo é fácil. Estou pregando do ponto de vista do seu ponto de vista. Esse Shahu-Iner não vai lutar, não vai lutar. Eu li o livro Jesus. Quando Deus andou na terra, de Rejoinir. Após a tentação, uma visão de Jesus tentado. E então vieram os anjos para ministrar a ele e lhe deram comida. Jesus disse: valorizei essa comida e as coisas com que esses seres humanos lutam. Ele disse ao anjo: realmente passei a valorizar isso. Veja, porque Jesus, eles não sabiam como era, já que ele estava no céu. Não é fácil para nós. Sim, veja, somos como animais com mente. Comer, beber, dormir, fazer sexo, dar à luz, defecar, urinar. 7 coisas que temos feito, mas além disso, temos mentes. Então pensamos assim, em vez de fazer sexo com quem der vontade. É como se primeiro tivéssemos que nos apaixonar. Muito complexo. Você já viu uma vaca se apaixonar? Elas simplesmente vão. Não tem problema. A gente tem que se comprometer, bater na porta. Olha, tantas coisas, até o banheiro. Você vê uma vaca ou um cavalo? Parece que eles ficam parados, levantam a pata e continuam a liberdade. Mas temos que esperar. Temos que esperar. Vá a algum lugar, arrume o cabelo. Mas você fez 2 ou 3. Todo aquele que pede, recebe. Olha, eu peço e eu recebo. No próximo culto vou falar um pouco mais sobre isso. Olha, existem qualidades, te digo, pelas quais Deus responderá às suas orações. Este ano, quem pedir nesta igreja receberá. Lembre-se, este ano quem pedir, recebe. Leia, está lá, Lucas 11, versículo. Quando você acordar, tenha isso sempre em mente. Todo aquele que pede, certamente recebe. Recebe. Todo aquele que pede, 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 recebe. Todo aquele que busca, encontra. A quem bate, a porta será aberta. Que isso seja a sua porção em 2014. Fiquem todos de pé enquanto a cabeça está inclinada e os olhos fechados. Se hoje você quer entregar sua vida a Deus, quer nascer de novo, pastor, ore por mim, ore comigo. Verdade, quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Ore comigo se você está aqui. Vou orar com você antes de me sentar. Pastor, me ajude a conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus como meu Salvador. Levante a mão.
Levante a mão se você está assim aqui. Talvez alguém te convidou para este domingo de pacto, mas hoje você quer entregar sua vida a Deus, que seus pecados sejam lavados e se tornar uma nova pessoa. Então levante sua mão bem alto para que eu possa te ver. Deus te abençoe. Levante mais alto. Pastor, ore comigo. Entregar minha vida a Deus. Vejo suas mãos. Se levantou a mão, venha até mim. Sua Bíblia, suas bolsas, e venha para frente. Vou orar com você. Hoje é o primeiro dia do ano. Esta é uma oportunidade de entregar sua vida a Deus e se tornar uma nova pessoa. Venha e deixe-me orar com você. Vamos rezar juntos. Deus vem, Jesus vem. Venha à cruz. Deus quer salvar, você quer fazer algo novo em sua vida. Incentive-os e bata palmas quando eles chegarem. Incentive-os quando chegarem ao... Tom. Benzosu. Eu sinceramente me rendo a Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Reze esta oração comigo. Levante as mãos, todos. Por favor, juntem-se a mim. Quer nascer de novo? Quer entregar sua vida a Jesus? Tem uma chance, segundo para se apresentar. Venha, entregue sua vida a Deus. Levante sua mão. Agora você tem uma oportunidade. Venha, venha. Deus te abençoe. Venha. Posso esperar por mais uma pessoa? Ainda posso esperar por você. Quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe. Repita esta oração comigo. Diga, Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Hoje entrego minha vida a Deus. Jesus entra no meu coração. Limpa todos os meus pecados. Faz de mim uma pessoa realmente nova. A partir de hoje, seguirei Jesus e servirei fielmente a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por me salvar hoje. Por favor, escreve meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estão animados por tantas pessoas entregarem vida a Jesus? Escutem. Se vocês olharem aqui, vão ver que um dos nossos pastores está cumprimentando. Quero que vocês vão com ele. Ele vai lhes dar algo. E depois vocês voltam para se juntar a nós. Tudo bem? Deem uma salva de palmas. Venham para o próximo culto. Pegue na mão vizinho e ore por ele. Pegue na mão dele e diga, irmão, sinto que você precisa de um espírito de diligência e que deve se levantar. É isso que sinto sobre você. Sinto que você dorme mais do que um hipopótamo de manhã. Mais do que um hipopótamo de manhã. Mas recebam um espírito de diligência em nome de Jesus. Diga à pessoa que suas orações serão atendidas este ano. Todo aquele que pede, recebe. Em nome de Jesus, você pode se sentar. Bem-vindo, Bispo Emanuel Zaqui.